Agora eu vou passar para você sobre a introdução de cada mapeamento base, que provavelmente você já sabe, mas aqui nós temos algumas regrinhas. Os mapeamentos base, eles funcionam como estruturas iniciais, onde a partir daquela estrutura inicial você vai aprender a personalizar. Conforme vocês foram evoluindo na análise visagista, vocês vão entender que raramente utilizamos um mapeamento completamente base da forma que ele é. Então, o mapeamento boneca, o ponto central dele é sempre no início e no final da íris. Então, vai ser entre o A2 e o B1. Mas nem toda cliente tem a pupila bem no centro do olho. Por isso que é muito importante dentro da análise você marcar esses pontos com a cliente sentada e de olhos abertos. Então, vou mostrar para vocês como que é feito esse mapeamento. Nem todo boneca nós vamos descer até 4 numerações, como é feito no mercado. Isso vai depender muito se a cliente não tem pálpebra caída, se ela não tem uma profundidade do côncavo, aquele côncavo mais profundo. Então, vai depender bastante. Mas o mapeamento boneca dentro do seu padrão da sua base, nós sempre vamos iniciar com o tamanho menor que você tiver e nós vamos descer 3 a 4 numerações. Isso também o que vai definir depende muito do canto externo da cliente. Então, nosso tamanho maior ele fica aqui. E aí, nós vamos descer 3 numerações para cliente que tem a pálpebra um pouco mais descendente. E no canto interno, nós sempre precisamos começar com o nosso tamanho maior. Eu vou começar pelo tamanho 8 para que não fique tão diferente da realidade de muitas de vocês, porque não é todas as profissionais que conseguem o tamanho 7. Então, aqui, utilizando o tamanho 12, nós vamos começar 8, 9, 10, 11, 11, 10 e 9. Então, esse é o mapeamento boneca dentro do seu padrão ali. Mas lembrando que esse aqui é a base para que ele seja personalizado depois com a análise visagista. Porque depende muito do eixo do olho da cliente. Ele também pode reforçar algumas características que talvez não sejam tão interessantes. Às vezes a cliente já tem um olhar um pouco maior e se você utilizar o boneca, vai ainda reforçar essa característica que não vai ficar tão legal, ela vai ficar com aquele olhar de assustada. O segundo mapeamento que nós temos aqui é o esquilo. O esquilo, ele trabalha um ponto alto levemente deslocado. Ele não é um gatinho para criar um efeito suave, mas ele é um alongamento sem puxar tanto para o canto externo, fica ligeiramente no arqueamento da sobrancelha. É um mapeamento mais versátil, porque entrega equilíbrio entre abertura e alongamento. O ponto alto do esquilo, ele fica entre o B2 e o C. Aqui eu vou fazer a marcação para vocês observarem, mas também é super adaptável, porque se você precisar fazer alguma personalização, é possível. Vamos manter sempre a primeira regrinha de nós fazermos sempre no canto interno o nosso menor tamanho. Vamos utilizar o tamanho 8 e aqui a gente pode usar um tamanho 11, por exemplo. Tem alguns esquilos que a gente desce 2 numerações, no máximo, mas vamos supor que aqui você está usando o tamanho 11 e a cliente não quer que desce tanto, ela já tem um olhar descendente. E aí aqui a gente pode usar um tamanho 10 e descemos 3 numerações, que a nossa maior numeração está sendo 11. Nós vamos trabalhar com a numeração 8 no início, fica 8, 9 e 10. E por ele ser um mapeamento versátil, por entregar equilíbrio entre abertura e alongamento, por isso que ele costuma dar certo e funcionar muito bem em diferentes tipos de olhos. Por isso que a gente trabalha ele como mapeamento coringa. Nós temos o gatinho, que ele é muito querido por todas as clientes, mas não pode ser feito por todas. O gatinho, ele possui um crescimento progressivo, um alongamento do olhar através do canto externo. Então, ele cria essa sensação de alongamento e fechamento visual do olhar. Ele costuma funcionar muito bem em olhos grandes, olhos mais arredondados, olhos ascendentes. Os lineares nós precisamos tomar um certo cuidado, mas super funciona também. Quando ele é utilizado em olhos descendentes, sem adaptação, ele pode reforçar ainda mais a queda da cliente. Então, o ponto alto dele vai ser entre o C e o B2, que é sempre o final, né? O último tamanho, o último fio bom e o ponto C.
Sempre a mesma regrinha de nós iniciarmos com o menor tamanho que você tiver, e quanto mais você diminui para o canto interno, mais alongado fica, porque quando você trabalha com tamanhos maiores no final, essa projeção ela vai dar uma sensação de alongamento no olhar da cliente. Então, vou colocar aqui que nós vamos fazer um 13 nesse gatinho, só para vocês saberem como que funciona a diminuição dos tamanhos. Então, aqui eu faço 8, o 9, 10, 11 e 12. Eu poderia trabalhar com tamanho 12 e só fazer 4 quadrantes. Tamanho 11, só 3 quadrantes e super funciona também. O gatinho, nós precisamos tomar cuidado com ele, porque todas as clientes amam, mas não são todas que podem fazer. Se uma cliente com olhar descendente queira fazer o gatinho, ele precisa de uma adaptação, mas eu não faria, porque vai trazer ainda mais a sensação de um olhar caído, e eu tenho certeza que é isso que a cliente não quer. O último mapeamento, ele é o do Fox. Ele trabalha uma proposta ainda mais alongada do que o gatinho por conta da projeção e também da curvatura. Ou nós usamos o LU, mais conhecido como M, ou com o L também. Então depende muito da estrutura do olho, pode ajudar no efeito lifting do visual. Então, para alcançar esse resultado sem pesar o olhar da cliente, a escolha da curvatura e do ponto alto faz total diferença. No mapeamento do Fox, nós vamos marcar o início e o final da pupila. E aqui vai ser o nosso ponto de transição, algo muito importante aqui dentro do Fox. Entre esses dois pontos, dentro desse quadrante, não pode acontecer transição de curvatura. Então, o mapeamento que eu faço todos os dias, ele tem uma diferença de tamanho aqui. Então, eu faço 6 e 7. Quando eu não tenho 6, eu só coloco 7. Geralmente o olho, o 8, ele é o mais usado entre esse tamanho. Mas o Fox, ele também tem essa regrinha. Quanto mais você diminuir, mais alongado ele fica. E aqui eu tenho o costume de trabalhar somente até o 11. Então, eu vou fazer apenas 3 repartições. 9, 10 e 11. Se a cliente quer mais puxadinho, nos dois últimos fios eu coloco um tamanho 12 ou eu faço mais um quadrante para que fique mais harmônico. E esses são os mapeamentos básicos que nós temos dentro da área da extensão de cílios. Só que o mais importante do que decorar mapeamento é entender o que cada um deles causa. Então, o boneca ele vai trazer uma projeção de abrir o olhar, o esquilo ele tá ali entre o meio termo e o gatinho ele vai alongar e o fox mais ainda. Então, quando você identificar na análise visagista o que aquele olhar daquela cliente precisa, você vai lembrar dessas bases e adaptar para o olhar dela. E na próxima aula nós vamos começar a entender como adaptar essas estruturas de acordo com cada cliente.